Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance os nossos corações nessa manhã, amém? Que nós possamos ser fortalecidos no Senhor, pela força do seu poder e da sua graça nas nossas vidas nesta manhã. A Dinê falou alguma coisa, né? De mim aí. A gente estamos a minha esposa chama-se Kellen, o nosso filho mais velho é o Marcos Antônio, tem 14 anos, e o menor é o Davi Miguel, tem 5 anos. Nós estamos desde fevereiro em Portugal. Sou pastor batista brasileiro, não sou missionário da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira. Eu sou missionário de uma agência chamada Missão Cristã Europeia Internacional. Talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas se você procurar ecmi.org, você vai achar o site da nossa agência. Ela não é nova, ela existe há 120 anos, com sede em Londres, e se dedica a plantar igrejas ou revitalizar igrejas no continente europeu, especificamente no continente europeu, nesses 120 anos. Nesses últimos 15, 20 anos para cá é que ela adotou uma postura mais combativa, mais aguerrida, de fé, para investir ainda mais em plantação ou revitalização no continente europeu, e ela tem crescido bastante, e nós somos missionários dela e trabalhamos também buscando abrir novos campos para trazer gente para cá. Ela é uma agência interdenominacional, então a gente trabalha com todo mundo, não tem escolha-se não, pode ser evangélico ou protestante, tradicional ou pentecostal. Nós queremos espalhar o conhecimento do Evangelho e da graça de Deus para o povo europeu. De Lisboa a Moscou, a gente quer de alguma forma contribuir para que vidas conheçam Jesus. E eu imagino que isso também seja aquilo que está no teu coração. Se você conheceu Jesus, entregou a sua vida a Ele, eu creio que no seu coração também há o desejo de que outras pessoas conheçam esta graça, esse favor, essa bondade de Deus, esta boa notícia de Deus de que hoje nós estamos em paz com Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. Você deve ter isso no seu coração. Então, de alguma forma, nós também estamos ligados pela visão de missões, pela visão missionária de servir ao Senhor. Antes de trabalhar com a ICM, a gente estava no sul do estado do Rio, ali em Itatiaia, do lado de Resende, pastoreando aquela igreja e envolvendo aquela igreja com missões dentro da América Latina. Estava ali em Cuba, eu virei subversivo em Cuba, porque, segundo me disseram, eu estava trabalhando contra o regime comunista cubano, então eu virei subversivo. Falei, que legal, eu entendi que subversivo era outra coisa, mas agora então eu estava sendo subversivo de Jesus, né? Contra o regime comunista ali em Cuba. Antes de estar em Itatiaia, pastoreando, a gente foi missionário de missões nacionais lá no Rio Tavares, em Florianópolis. Deixamos a Igreja Batista do Rio Tavares plantada lá em Floripa, e o pastor Charles Ramos, consagrado ao ministério pastoral, teve o desprazer de ser meu aluno no seminário lá em Floripa. Foi uma grande provação para a vida dele, né? Me ter como professor de seminário. Ele orou pouco e não vigiou, e acabou trabalhando. Eu trouxe ele para o Rio Tavares para ele trabalhar com a gente ali. Hoje ele é o pastor daquela igreja no Rio Tavares. E bem antes, lá nos anos 90, eu fui jocumeiro. Alguém conhece a Jocum? Alguém é jocumeiro aqui? ETED. Alguém fez ETED? Minhas filhas fizeram. Fizeram ETED. Suas filhas fizeram. Por que você não fez junto? Rapaz, eu pergunto isso para Deus até hoje. Mas não vigiou.
Não vigiou, perdeu a benção. Alguém fez ETED? Aqui? Eu fiz ETED. Quando eu fiz ETED, irmão, o meu pai e o meu pastor tiveram que assinar para eu fazer, porque eu era menor de idade. E falaram, não, esse menino não pode vir aqui fazer ETED. Eu tenho essa cara de 25, mas eu estou com 49. E aí você imagina eu, então, adolescente, a cara que eu tinha era de bebê, né? Se eu aos 49 eu tenho essa cara de 25, quando eu tinha 16, 17, eu parecia um menino de 5 anos de idade. E quando eu cheguei para fazer, eu falei, não, esse cara não pode fazer. E eu tive que trazer autorização de pai, de mãe, de pastor, de igreja, de ata de assembleia de igreja, para eu poder fazer TED. E fui jocumeiro em Israel. Eu cheguei em Israel em março de 1989, eu falava uma palavra de hebraico, shalom, e eu falava meia dúzia de inglês. E meu inglês naquela época era I am very hungry now, I am need food. I am have to go to the city, e aí diz o nome da cidade, where I am can take the bus to go to the city. Graças a Deus hoje melhorou um pouquinho, né? Meia dúzia era naquela época, hoje está em torno de umas 10, 11 palavras, então conseguimos melhorar alguma coisa a mais. Então, desde que eu me entendo por gente, a gente está envolvido com missões. E com, de alguma forma, contribuir para que alguém conheça Jesus como seu Salvador. E eu entendo que essa é a função da igreja. Jesus criou a igreja para isso. Essa é a fundação da igreja. Fazemos uma série de outras coisas também, e são boas, não são erradas, não são pecaminosas, por gentileza. Mas Jesus nos criou para a propagação do seu evangelho, o evangelho do seu reino. Eu queria ler alguma coisa da Bíblia, você não dizer que eu falei e nem li a Bíblia, né? Então eu queria ir contigo no evangelho de Jesus, conforme escreve Mateus, capítulo 24, a partir do verso 1. E é um momento, assim, muito especial do evangelho. Jesus entra com os discípulos no templo. Estamos na última semana, nos últimos momentos, Jesus está em Jerusalém para ser preso, para ser torturado, para ser crucificado, para morrer na cruz e para ressuscitar no domingo de Páscoa. Jesus está lá para isso, é essa a razão dele estar em Jerusalém, nesse texto. E aí, nesses últimos dias, Jesus entra no templo, leva os discípulos para lá, e Jesus dá-se um aperto no povo que estava lá. Se você ler o capítulo 22, 23 de Mateus, você vai perceber Jesus ali espremendo mesmo os fariseus, os sacerdotes, o sumo sacerdote, aquela nata religiosa, num tempo em que a religião judaica era a religião mais pura, era a religião mais santa do mundo. Não existia um outro grupo religioso no mundo de Jesus, no mundo antigo, que tivesse a santidade, a pureza ética, moral, o comportamento familiar, pessoal, como os judeus tinham. E então, liderar essa religião, você imagina, é o suprassumo da santidade. É o suprassumo do que é bom, santo, bonito, louvável, desejável. Era ser um escriba, um fariseu, um sacerdote, o sumo sacerdote. E Jesus junta essa galera num bolo só e capítulo 22, 23, Jesus... o mínimo que Jesus os chama é de hipócritas, mentirosos, falsos. A gente hoje tem desculpa para ser mascarado, né? A gente hoje é mascarado com desculpa. A gente não precisa sorrir sem vontade. Quantas vezes alguém falava algo com você, você sorria sem vontade, né? Hoje você não precisa, a pessoa não sabe se você está sorrindo ou não. Ela pode falar o que ela quiser, se você não tiver com vontade de sorrir pelo que ela está falando, você não sorri, né? O mínimo que Jesus faz é chamar aquele povo de hipócrita, de mentiroso, de picareta. Vocês estão sendo picaretas aqui da religiosidade humana. E aí, fico imaginando os discípulos, né? Os apóstolos ali em volta,
esperando a hora que ia pocar a briga ali e o povo ia sair no tapa com Jesus. E de repente eles saem do templo. E aí a gente tem o capítulo 24, que é esse que eu leio com você, tendo Jesus saído do templo, verso 1 de Mateus 24, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Como a gente perde facilmente o foco, né? E eles ainda queriam que Jesus também perdesse o foco. Olha, mestre, a estrutura, olha a arquitetura, olha as pedras, como elas são perfeitamente cortadas e encaixadas. Como eles perderam o foco de Jesus e começaram a ter o foco nas coisas materiais, né? E focar no templo e na beleza, na estética do templo. Ainda queriam atrair a atenção de Jesus para isso. Jesus nem ligou, ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E saiu, atravessou o vale, subiu o Monte das Oliveiras e se assentou em algum canto por ali. Os discípulos deviam estar morrendo de curiosidade, se aproximam dele. Verso 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo em Jerusalém. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Eles perguntam 3 coisas temporais diferentes, né? Eles estão falando de 3 coisas diferentes. E ele, Jesus, lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos e, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu duvido que os discípulos estavam aguardando uma resposta como essa. Depois de ouvir o duro discurso de Jesus dentro do templo, quando saíram, meio que, de repente, tentaram aliviar. Sabe aquela situação tensa que você está vivendo? E aí você meio que conta uma piada ou tenta mudar o assunto para aliviar a coisa, porque a tensão está grande. Eles meio que tentando aliviar a coisa. Olha, Jesus, a arquitetura do templo, olha que legal, né? Que bonito, que coisa linda. Mas Jesus está com uma palavra dura o tempo todo. E ele quebra esse sentimento de buscar alívio e coloca para eles, novamente, a dureza de uma realidade futura. Olha, o negócio é o seguinte, isso aí vai cair tudo, não vai sobrar nada, e vocês vão ser perseguidos, vocês serão odiados, vão matar vocês serão traídos pelas pessoas da própria família, dentro de casa, vai surgir falso profeta, vai surgir guerra, vai levantar nação contra nação. Como se, de repente, a nossa vida, que a gente está fazendo uma série de planos, imaginando um futuro de paz, de bênção, de tranquilidade, de prosperidade, de segurança, né? Todo mundo quer um negócio tranquilo. De repente, aquilo tudo se levantou no contrário. A mensagem que Jesus tem não é uma mensagem de que há panos quentes, de que tudo vai ficar calmo, tudo vai ficar tranquilo e sossegado. Não, não é. É uma mensagem de que há um caos esperando por nós.
Há um caos esperando pela igreja. Há um caos cósmico. Se você continuar lendo, você vai ver que Jesus fala as potestades dos céus, as estrelas, a luz, o sol, tudo isso vai ser abalado. Há um caos cósmico, há um caos social. Jesus está falando de guerra, Jesus está falando de fome, de crises econômicas, financeiras gravíssimas no mundo. Jesus está falando de doenças inexistentes naquele tempo que surgiriam no mundo. Jesus está falando disso tudo, mas ele está dizendo, ainda não é o fim. Não, mas espera aí, Jesus, no meio desse caos todo, ainda não é o fim? Não, ainda não é o fim. Isso tudo é só o princípio. Isso é o ambiente em que vocês serão instrumentos da glória de Deus. Nós oramos e às vezes desejamos e queremos e esperamos que o ambiente em que nós vamos ser usados por Deus será um ambiente pacífico, tranquilo, sossegado, de boa, né? Sem problema. E Jesus está dizendo o contrário, diz, olha, o ambiente que vocês serão usados é um ambiente de caos cósmico, financeiro, social, político, econômico, e por aí vai. Para onde você imaginar, você vai encontrar problemas. E no meio disso ele coloca esse verso 14, que é lindo. Esse evangelho do reino será pregado. Já imaginou você quando está no primeiro dia da aula lá na sua faculdade, na graduação, no mestrado, no doutorado, primeiro dia de aula, você chegou, entrou na sala, o primeiro professor, na primeira aula, diz o seguinte, eu queria passar para vocês agora, no telão, um vídeo do YouTube da formatura de vocês recebendo o diploma. Você vai achar isso estranho, não vai? Mas peraí, professor, eu acabei de chegar, é a primeira aula, o curso nem começou. Como assim? O senhor vai mostrar o vídeo da minha formatura? Sim, eu queria te mostrar agora o vídeo da sua formatura. Mas eu não fiz nem a monografia, o TCC, eu ainda não apresentei a minha tese, não tive nem aula. Como assim? O senhor já tem o vídeo da formatura. É mais ou menos isso que Jesus faz com esse versículo. Olha, vocês vão trabalhar no meio do Covid. Vocês vão trabalhar no meio de uma crise. Vocês serão igreja num tempo e num momento de dificuldades. Não pensem que vocês vão servir ao Evangelho num tempo em que tudo vai estar calmo, tranquilo, né? Aquela água de poço, não é isso? Estava hoje no café, no pequeno almoço, lembrando sobre alguns ditos gauchescos, né? A galera lá do Rio Grande do Sul, tudo calmo, tranquilo, tranquilo, igual água de poço. Aí você imagina assim, não, nós vamos aguardar que tudo esteja calmo. Jesus vem e diz assim, olha, nada estará calmo ao teu redor, mas eu não preciso que as coisas estejam calmas para fazer o Evangelho andar. Esse Evangelho será pregado em testemunho a todo mundo. Jesus abre um vídeo do YouTube e mostra para os discípulos há 2000 anos atrás e diz a eles, olha, eu estou dizendo que vai haver um caos, mas é no meio deste caos que eu vou usar a vida de vocês. É exatamente no meio deste caos que o Evangelho do Reino vai caminhar, prosperar, avançar pelo meio da igreja. E vocês levarão esse evangelho em todo o mundo. Não será num tempo de paz, será num tempo de guerra em que nação vai se levantar contra outra nação. Não será num tempo de gozo, de saúde, será num tempo de epidemias, de doenças inimagináveis, não conhecidas no mundo hoje. Não será num tempo de prosperidade financeira, não. Será num tempo de crises financeiras. Ele fala, haverá fomes na terra. Nós, queridos, nós, igreja, não somos chamados para servir apenas no momento que tudo está bem. Ao contrário, é neste momento que tudo vai mal que a glória de Deus se manifesta na minha e na sua vida. É neste momento que tudo vai mal que nós não podemos dizer, fizemos isso porque tínhamos muito dinheiro em caixa, fizemos isso porque tínhamos os melhores recursos humanos, fizemos isso porque tínhamos as pessoas com as melhores formações, os melhores cursos, os melhores diplomas, das melhores faculdades.
Não podemos dizer um negócio desse. Vamos ter que dizer que olhamos e reconhecemos que foi o Senhor quem fez isto e foi maravilhoso aos nossos olhos. Você talvez imaginou que 2020 fosse um grande ano para a sua vida, né? E de repente, 2020 não está sendo para você ou para a sua família. Na minha família, tem sido um ano muito difícil, com perdas de gente que a gente nem imaginava. Deixei no Brasil gente, me despedi de gente saudável. E aqui recebi a notícia de que não vou ver mais, só quando chegar no céu. Isso é dizer, nossa, rapaz, que ano duro, que ano difícil. Outro dia eu já estava pensando em Natal. Falei, vamos botar música de Natal, começar a ouvir música de Natal, para ver se acaba logo esse ano, né? Bota aí uma música de Natal para tocar, para a gente começar a falar de Natal. Chega, 2020 já deu, acabou, está sobrando. Acho que dava até o primeiro semestre de 2021, também já podia, joga junto na conta de 2020. Vamos pular logo para junho de 2021, porque de janeiro a maio já pode ficar também por conta de 2020. Mas é exatamente nesse momento que você vai olhar e vai achar Deus na sua vida. Porque achar Deus na sua vida quando tudo vai bem é muito fácil. Mas Deus vai aparecer e vai dizer, eu sou o teu Deus. É quando Jacó está no val. Deus vai aparecer na sua vida e vai dizer, eu sou Deus. É quando Sodoma está sendo destruída e o sobrinho está lá. Eu digo, não deixa minha família perecer nisso, não. Nós vamos achar Deus na nossa vida é quando as pedras começarem a cair, forem derrubadas, e Jesus está dizendo assim, olha, eu não vou usar vocês num momento de tranquilidade, não. Se preparem para um momento de provação. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, o verso 10, e diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça na palavra de Deus, leia, estude a Bíblia, tenha ela junto de você o tempo todo. Se fortaleça na adoração, na rendição, no reconhecimento, na entrega, na renúncia pessoal, porque a adoração não é apenas durante o louvor, quando levantamos as mãos, mas é quando entregamos a nossa vida. Se fortaleça na santidade, corte laços, vínculos com este mundo, com os quais não pertencem a Deus, não são laços e vínculos que Deus criou na sua vida. Corte eles, renuncie a eles, renegue a eles. Fortaleça a sua vida na oração, busque a Deus, ore ao Senhor, até você começar a ouvir Deus falar com você. Não ore achando que Deus já te ouviu, ore até você começar a ouvir Deus. Fortaleça a sua vida, meu irmão, minha irmã, fazendo bondade. Eu gosto de desafiar as pessoas a serem boas. Você já fez um ato de bondade? O ato de bondade é aquela palavra que a pessoa merecia ouvir e você não disse. Falei, ele merecia, mas eu não vou dizer não. Porque eu vou ser bom com ele. O ato de bondade é você carregar a compra de alguém, é você parar o trânsito para alguém atravessar. O ato de bondade é você fazer algo por alguém que você nem conhece e que aquilo não vai retornar em nada para a tua vida. Você não tem absolutamente nada a ganhar com aquilo ali. Fortaleça a sua vida. Porque nós não estamos, num momento, esperando que alguma coisa melhore. Ao contrário. O que Jesus nos coloca diante é sempre algo que traduz um caos e que nos leva a necessitar do Senhor na nossa vida. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro, vou achar uma relação dele com o livro de Apocalipse, quando o apóstolo João encontra lá o livro com os selos e ninguém pode abrir o selo e João começa a chorar. E de repente um anjo vem e diz, João, não chores, não. Está aqui o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5, verso 5. Está aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, vírgula, que venceu. Isso é extraordinário, irmão.
que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Você já viu o Bolt correndo, Usain Bolt correndo? Aquela corrida dele de 100 metros. O cara é um espetáculo correndo, né? Você volta a fita e assiste de novo. Fita não, falar fita denuncia a idade, né? Você volta a gravação lá e assiste de novo, né? Reparem o último segundo da corrida. Todos eles vêm juntos e no último segundo os corredores projetam o corpo para frente. Você já reparou isso? Eles se projetam para frente. Talvez correndo até o risco de cair, mas eles jogam mesmo o corpo para frente. Sabe por que eles fazem isso? Porque a foto vai tirar na hora que passar. E qualquer parte do corpo que passar a linha já indica que aquele corredor é o que ganhou, é o que venceu. Então, se o nariz dele cruzar a linha antes do que vai ficar em segundo, ele ganhou, porque o nariz dele passou primeiro. Pô, por causa de um nariz? Ganhou por causa de um nariz. Antigamente, em corrida de cavalo tinha isso, né? O cavalo tal ganhou um focinho de vantagem. O narrador da corrida dizia, o cavalo tal ganhou um focinho de vantagem, que na hora de cruzar, o cavaleiro soltou um pouquinho a rédea e o cavalo esticou assim, o focinho do cavalo passou primeiro e aquele cavalo ganhou. Eu gosto de pensar nisso porque a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. E a mesma Bíblia que vai dizer que Jesus é o cabeça da igreja, vai dizer que Jesus perdeu ou venceu? Venceu. Se Jesus venceu e ele é o cabeça da igreja, o corpo venceu junto com ele. Aleluia. Então eu quero ser corpo de Jesus, eu quero ser igreja de Jesus, e isso é muito especial porque Jesus bate no peito e diz: edificarei a minha igreja. Então, se eu quero ser a dele, tem um monte por aí, mas eu quero ser a de Jesus. Eu preciso zelar, cuidar para eu ser ovelha de Jesus, ser da igreja de Jesus, porque Jesus vai me edificar. E as portas do inferno, ou da morte, ou do Sheol, né, não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Você já viu um policial correndo na rua para pegar um bandido com a porta na mão, para bater um bandido com a porta? Não. Mas você na sua casa, você coloca trancas aonde? Na porta. E de noite você vai lá e fecha. Para quê? Para que ninguém entre na sua casa. Então entenda, a porta é uma arma de defesa e não uma arma de ataque. Jesus está dizendo, as melhores defesas que o inferno puder criar não prevalecerão contra a igreja edificada por Jesus. Eu nunca vi uma igreja ousar atacar o inferno e ela ser derrotada, o diabo ganhar dela. Eu nunca vi um negócio desse. Não, ali é muito difícil, não dá para evangelizar ali, que ali é muito difícil. Não, então é ali mesmo que nós vamos. E todas as vezes que nós nos abraçarmos com Jesus, nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, e ousarmos crer que o Senhor, cabeça da igreja, é vitorioso, e nós participaremos dessa vitória. Não é algo individual, não é eu vou ter porque Jesus gosta de mim especialmente, vai me dar. Não, eu enquanto igreja do Senhor, eu sou vocacionado à vitória e não à derrota. Eu sou chamado por Jesus ao ataque, não à defesa. Eu não sou convocado a estar numa posição em que o inferno me ataque e eu estou resistindo, eu estou me protegendo, eu estou conseguindo resistir a ele. Não, o que Jesus está dizendo é o inverso disso. Ele está dizendo que a igreja está numa posição de ofensiva. A igreja parte para a ofensiva. E o inferno não tem condição de se defender contra a igreja.
Quando a gente começa a compreender isso e a dimensão espiritual disso e o poder espiritual que está à disposição da igreja, não é do Marcos, não é da Maria, não é do José, não, é a igreja. Enquanto igreja, se formos capazes de compreender isso, de nos garantirmos no Senhor, de nos segurarmos no Senhor, de confiarmos no Senhor e de avançarmos juntos, a vitória será da igreja, porque o cabeça passou a linha. A cabeça já passou a linha e ganhou, e é vitoriosa, e o corpo será vitorioso junto com ele. O problema é que muitas das vezes nós não confiamos o suficiente, nós desconfiamos demais. O problema é que muitas das vezes nós nem confiamos em nós mesmos, a gente olha para a nossa vida e diz, eu não estou tão cheio do Espírito Santo assim, eu não estou tão em comunhão com Jesus assim. E aí aquilo começa a nos enfraquecer, a nos fraquejar emocionalmente, psicológico, e aí a gente acaba, deixa quieto, não vamos fazer isso tudo não, porque no fundo eu estou incrédulo em mim. E eu sempre serei menos cheio do Espírito Santo do que eu gostaria, eu sempre serei mais pecador do que aquilo que eu gostaria, eu sempre vou me analisar. E já diz a Bíblia, examine-se, pois, o homem é a si mesmo. E eu sempre vou fazer isso e sempre vou chegar à conclusão que eu preciso, Senhor, me perdoa, eu pequei e eu preciso de perdão. Isso sempre vai acontecer. Nunca vai existir o dia em que eu vou dizer, Deus, estou bem aqui agora, pastor, não estou em pecado nenhum, agora estou santo, pronto para participar da ceia. Nunca isso vai acontecer. Então nós precisamos olhar e lembrar que Jesus não nos chamou para sermos igreja num contexto de tranquilidade, mar de tranquilidade. Jesus primeiro predisse uma série de situações caóticas ao nosso redor. E aí, quando talvez os discípulos estivessem imaginando, então, vamos embora para casa, né? Vamos voltar a ser pescador, deixa essa história de lado aí, porque no meio de um caos desse não dá para a gente fazer nada. Aí Jesus disse, e esse evangelho do reino será pregado. Mas, Senhor, falta dinheiro. Mas será pregado mesmo faltando dinheiro. Mas Jesus, falta gente. Mas ele será pregado mesmo faltando gente. Mas Jesus, faltam bons obreiros, recursos humanos. Mas ele será pregado mesmo faltando obreiros, mesmo faltando recursos humanos. Mas Jesus, nós estamos no meio de um caos social. Ele será pregado mesmo no meio de um caos social. Mas Jesus, estamos no meio de uma pandemia. Ele será pregado mesmo no meio de uma pandemia. Jesus não disse nenhuma condição ao redor para que a gente pudesse não levar o evangelho à frente ou que abrisse a brecha e se imaginar que o evangelho não prosperaria. Ao contrário, este evangelho será pregado em testemunho. Talvez não será tão dito, tão falado, mas esse evangelho precisa ser vivido, testemunhado diante das pessoas que estão ao nosso redor, diante da nossa casa, da nossa família, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, de escola, de faculdade, por onde andamos, nós precisamos pregar esse evangelho em testemunho, dar testemunho de uma vida que conheceu o amor de Deus, que vive debaixo do perdão de Deus e que sabe que se não fosse o amor, o perdão, a misericórdia, a graça, estaria irremediavelmente e eternamente condenada. Que Cristo Jesus ilumine o nosso entendimento para que a gente perceba que é dentro da nossa fragilidade, da fragilidade caótica que nos rodeia, que Ele nos chama hoje a sermos testemunhas do Evangelho do Seu Reino, onde Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vitorioso eternamente, a quem seja a honra, a glória e o louvor, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus.